Gracias, pastor. Abram suas Bíblias no Antigo Testamento, Podéis abrir vuestras Biblias en el Antiguo Testamento, no livro de 2 Crônicas, en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7, capítulo 7. a partir do versículo 12. Capítulo 7 a partir del versículo 12. Segunda Crônicas Segunda 7, Crónicas 7 a partir do versículo 12. a partir del versículo 12. Segunda Crónica. Segunda de los Crónicas. Capítulo 7, desde los versículos 12 hasta el 14. São 3 versos apenas. Deixa a Bíblia aberta. Apenas 3 versículos. Acharam todos? ¿Habéis encontrado todos? Amém. Para o musical de Natal, Para el musical de Navidad, eu vi foi sexta-feira, yo había visto el viernes pasado, já vi a Jaqueline e já vi a Rachel também estava aqui, né? Jacqueline y Rachel estaban aquí. Tinha mais alguém do Ministério Espanhol no momento já? Tem no coro. No coro? Também. Mas são bem-vindos. Quiserem fazer Todos son audição, bienvenidos, tá? Já começamos a preparação porque ya hemos empezado a prepararnos para desse musical. el musical. Vou pedir ao Efraim para ler para nós os versículos de 12 a 14. Ok? Entonces voy a leer los versículos 12 hasta el 14, que dice así: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si yo mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Deixem aberto assim a Bíblia. Podéis dejar abierta su E Biblia. sem olhar para o texto agora, Y sin mirar al texto, deixa eu perguntar a vocês. déjame preguntaros, Vocês já tinham ouvido esse texto antes? ¿ya habéis oído este Deixa eu ver texto sua mão. antes? Podéis levantar tu mano. Já conheciam esse texto, vários? ¿Conocían este texto antes? Quantos de vocês que sabem de cor o versículo 14? ¿Cuántos de vosotros sabéis el versículo 14 de cabeza? Como é o versículo 14? ¿Cómo es el versículo 14? Falem, digam. Vosotros humillare, buscare mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar, né, deixar abandonar os seus maus caminhos, e o Senhor fala assim. Ótimo. Agora o versículo 12. Ahora el versículo 12. ¿Quién conoce de cabeza el versículo 12? O 13. ¿Y el 13? Qual é o ponto? ¿Cuál es el punto? É que normalmente nós acostumamos com um certo verso, né? A veces nos acostumbramos con ciertos E versículos esse versículo 14 é bastante conhecido. y el versículo 14 es bastante conocido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né, e se arrepender dos seus maus caminhos, né, então eu ouvirei do céu, eu vou perdoar os seus pecados e sararei a sua terra. E que é bom Nos quedamos con esto, que es bueno, que tenhamos essa promessa de Deus e possamos estar sempre nos lembrando dela. porque tenemos esa promesa de Dios y podemos recordar esta promesa. Mas eu creio que às vezes nós perdemos o contexto, Pero a veces nosotros perdemos el contexto, porque os versos não estão sozinhos, porque né? los versículos no están solos. Eles fazem parte de um todo. Ellos hacen parte de un todo. Deixa eu falar sobre o contexto. Déjame explicarte el contexto. Esses 3 versos que eu li, Esos 3 versículos que hemos se leído, você leu o capítulo inteiro, o capítulo 7, si tú lees el capítulo 7 por completo, e também se você olhar para o livro de Reis, y si tú miraras al libro de Reyes, primeiro Reis, Primera e Reyes, se você colocar os dois lado a lado, y si comparar los dos, você vai ver que esse era um momento muito especial na vida da nação de Israel. vas a notar que era un momento muy especial en la nación de Israel. Porque eles haviam concluído a construção do templo de Salomão. Porque ellos habían terminado la construcción del templo de Salomón. Até aquele dia, Hasta aquel día, o povo de Deus, el pueblo de Dios, a casa de adoração, la casa de adoración, a tenda onde Deus se encontrava com o seu povo, la tienda donde Dios se encontraba con su que às pueblo, vezes nós chamamos
da casa de adoração, que a veces llamamos casa de ou adoración a igreja, o la iglesia, apesar que a igreja não é um local, porque a pesar que la iglesia no es un a local, igreja é o povo de Deus, la iglesia es el pueblo de Dios. mas até aquele momento, Pero hasta aquel momento, a nação de Israel, la nación de Israel, ela se encontrava com Deus, ella se encontraba con Dios, eles se reuniam uns com os outros se reunía uno con los em otros uma tenda en una tienda chamada tabernáculo. que se llamaba tabernáculo. Mas nesse dia, Pero en este día nesta época, y en aquella época, o que estava acontecendo, lo que ocurría, eles estavam dedicando, ellos estaban dedicándose celebrando a construção do templo. y ellos estaban celebrando la construcción del templo, Magnífico. que era magnífico, Muito, 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 muito bonito. era muy, muy bonito. Estava aí completo. El templo estaba completo, terminado. E é nesse contexto Y en este contexto que Deus está falando com Salomão. que Dios estaba hablando con Salomón. Agora eu pensei comigo, Ahora piense conmigo, mas essa palavra então é só para os presidentes das nações, pastor, pero quizás esta palabra es solamente para los presidentes de las ou para os naciones, governadores, o para los gobernantes, ou talvez para os o pastores, quizás para los ou pastores, talvez só para líderes. quizás para los Mas líderes. sabe o que eu me dei conta? Pero ¿sabe lo que he entendido? Que essa palavra é para cada pessoa que tem responsabilidade de outros. Esta palabra es para cada persona que tiene responsabilidad para con los demás. Talvez você não seja o presidente, Quizás no seas un presidente, talvez você não seja o governador, quizás no eres un mas é gobernante, bem possível que você seja um pai, pero muy posible que seas un que padre seja uma mãe, o que seas una madre ou alguém que tenha responsabilidades, o alguien que tiene responsabilidades está dando exemplo para outro. de dar ejemplo para los demás. Nós temos aqui entre nós por agora, nesse momento, Tenemos aquí entre nosotros en este momento, nós temos a Helen e Junéia, tenemos a Helen y Dionea, que representam o nosso daycare center. que representan nuestro daycare center. Estou deixando alguém de fora, não? Estoy dejando a alguien de São as fuera. duas representantes. Piedade também. Tenemos a Piedad Também. también. Então, o que elas representam? Entonces, ¿qué representan? É porque elas estão cuidando, são responsáveis por vidas. Es porque ellas son responsables por vidas. Uma na administração, Una en la administración, outra no ensino, otra en el diseño, outra na alimentação, otra en la carinho. alimentación. Mas você vê que são pessoas que estão responsáveis por outras vidas. Son personas que son responsables por otras vidas. E mesmo que você não seja responsável por outras vidas, Y aunque no seas responsable por como os vidas, jovenzinhos que estão crescendo, como jóvenes que están nós creciendo, temos o Aaron aqui, tenemos a Aaron que temos está con ali o nosotros, Christopher, tenemos a Christopher temos también, aqui o Brian, tenemos a Brian. temos que estão começando. Son jóvenes, gente que está empezando muito breve vão estar casados y que muy pronto estarán e casados, vão ter muitos filhos, que tendrán muchos hijos, 10 cada um, 10 cada uno, né? Não? E vão ser responsáveis por vidas. y serán responsables por vidas. Mas então essa palavra, Pero entonces esta palabra, ela se aplica a todos nós. ella se aplica a todos Porque nosotros. Deus está usando esse momento Porque Dios está usando este para momento deixar muito claro para dejarnos muy claro algo muito importante algo que es muy importante em uma vida en una vida que deseja ser abençoada, que desea ser bendecida, frutífera, fructífera, uma vida abundante. una vida abundante. Eu creio que vocês estão aqui esta manhã Creo que estáis aquí en esta mañana porque vocês querem adorar a Deus, porque verdade? queréis adorar a Dios, ¿verdad? Mas também vocês vieram aqui esta manhã, Pero también habéis venido aquí esta mañana querem sair daqui mais seguros y queréis salir de aquí más de seguros que o Senhor Deus em suas vidas de que el Señor Dios en nuestras vidas irá abençoá-los nos irá bendecir e a sua vida vai ser mais y abundante. tu vida será más abundante, Verdade? ¿verdad? Isso é o que me traz sempre a presença do Senhor. Y esto es lo que me trae siempre a la presencia del Señor. Então aqui nós aprendemos 4 ensinamentos. Entonces aquí aprendemos 4 puntos. Gostaria, se você puder, anote aí. Si podéis anotar en vuestra Biblia o en un papel. Primeiro ensinamento El primer enseñanza está gracias, logo no verso de número 12. está en el versículo número 12. Vocês têm aí? Tenéis ahí No, el vamos a leer versículo otra 12. vez. Vamos a leer otra vez. Olha o versículo 12. Mirad el versículo 12. Então leia, por favor, Frank. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O que você vê aqui? O que está sendo ensinado aqui nesse texto? ¿Qué nos enseña este texto? O que é que Deus fez primeiro? ¿Qué hizo Dios primeramente? O que ele fez? ¿Qué hizo?
apareceu a Salomão, não foi? apareció a Salomón. Ou Deus se revelou a ele? Dios se reveló a Da Salomón. mesma maneira que Deus se revelou a nós. De la misma manera que Dios nos reveló. Daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto. Quiero volver a este punto. Mas não fomos nós que fomos a Deus. No ha sido nosotros que fuimos a Dios. Lógico que nós já temos em nossos corações Lógicamente que ya tenemos en nuestros a corazones imagem e semelhança de Deus. la imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano é uma imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano es imagen y semejanza de Então, Dios. mesmo que o ser humano não creia em Deus, Aunque el ser humano no cree en Dios, ele já tem algo dentro dele que tem saudade de Deus. pero él ya tiene algo dentro de sí que como que le echa de menos a Dios. Então já tem essa presença em nós. Pero y por eso nosotros ya tenemos esa presencia en Mas Deus não nosotros. parou aí. Pero Dios no paró por ahí. E eu vi quando nós estávamos cantando com Jason e com Helen, Y había notado cuando estábamos cantando con Jesse y con Helen que o Senhor se revelou na criação, não que foi? Dios se reveló en la E creación. da mesma maneira que Deus se revelou na Y de la misma criação, forma que Dios se reveló en la creación, Ele se revelou através dos Él profetas, se reveló a través de los Ele profetas, se revelou através de Jesus Cristo a través de Jesucristo e através da Sua y palavra. a través de su palabra. Ou seja, Deus Ou seja, aparece a nós. Dios aparece en nosotros. Você me entende o que eu quero dizer? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Quando Ele se apresenta, Entonces, cuando Dios se presenta, se eu encontro a Efraim si pastor se encuentra conmigo e eu não o conheço, y no le conozco, mas aí pego na sua mão, pero coge en mi mano, agarra mi na mano mão direita, en la mano e derecha digo para ele: y le digo, sou o pastor Renato. soy pastor Renato E ele agora já me conheceu. y ahora ya me conoció. Eu me apresentei a ele. Yo me presenté a él. Então o que é que nós aprendemos aqui? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? É que o nosso Deus Es que nuestro Dios é um Deus que está interessado em você. es un Dios que está E interesado ele en ti através de muitas maneiras, y Él se revela a través de muchas através formas, da palavra dele, a través de su palabra, através de Jesus, a través de Jesús, através dos ensinos, a través de las através enseñanzas, dos cultos, a través de las reuniones todo momento. y en todo el momento. Ele está dizendo: Él nos está diciendo, Oi, hola, eu quero conhecer você. te quiero conocer. Tomando posse disso? ¿Estás tomando posse? ¿Estás entendiendo Mas tem esto? mais. Pero hay más. Porque lá no texto ele fala, no versículo 12: Pero en el versículo 12 Dios dice más. Oi, Efraim, Dios dice, hola Efraín, eu quero conhecê-lo. te quiero conocerte E eu vou ouvir a sua oração. y voy a oír tu Eu vou oración. prestar atenção em você. Voy a prestar atención en ti. Eu gosto muito de conversar com a minha esposa. Me gusta mucho hablar con mi E ela esposa gosta de conversar comigo y a ella le também. gusta hablar conmigo Mas eu también. gosto de conversar com ela Pero me gusta hablar con ella com a televisão ligada, con la televisión encendida, com o telefone sendo usado, con el teléfono siendo com usado, um prato de comida na frente. con un plato de comida delante. Ela gosta disso? ¿A ella le gusta esto? Não. Você gosta A ella disso? no le gusta. ¿A ti te gusta esto? Você gosta quando alguém está falando com você e está assim no telefone? ¿Te todo gusta tempo? cuando alguien está gosta hablando disso? contigo con el teléfono Não. todo el tiempo? O que, que No. você quer fazer? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? Eu quero que você me ouça, Quiero que tú me oigas, olho no olho. mirando a los Presta ojos, atenção a mim. prestando atención. Olha o que Deus está dizendo. Mira lo que Dios está Eu diciendo. não só me revelei a você, Yo no solo me revelé a ti, mas os meus ouvidos estão abertos. pero mis oídos están Eu quero abiertos ouvir y você. quiero O oírte. que você fala é importante. Lo que hablas es O que você importante. fala tem valor. Lo que tú hablas tiene Eu valor. vou ouvir Quiero e oírte eu vou responder a y sua voy a oração. responder tu Ele está oración. dizendo isso. Y Dios está diciendo Se esto. você olhar lá no livro de Reis, Si tú mirar el libro de você Reyes, vai ver que antes de Deus falar com Salomão, vas a notar, antes de que Dios hablase con Salomón, Salomão havia falado com Deus. Salomón había hablado con Ele Dios. havia orado. Salomón había orado. E agora ele está dizendo: Y ahora él está eu diciendo, ouvi a sua oração. yo oí tu oración. Você tem coisas para falar com Deus? ¿Tenéis cosas para hablar con Eu Dios? tenho uma lista desse Yo tamanho. tengo una lista muy Ele grande. está dizendo: Y él está diciendo, eu ouço você. yo os Eu oigo. conheço você Y yo te conozco. e eu ouço você. Y yo te escucho. Já ajudou? Então, diga ao seu irmão: Entonces podéis decir a tu hermano, Deus quer Dios quiere ter um relacionamento tener un relacionamiento com você. contigo. Agora, não falem para mim. Ahora no diga esto a Fale mí. um para os outros. Dilo uno a los otros. Quem não falou, Lo que no, diga agora. los que no han dicho, podéis decir ahora. Doris pode dizer para Pilar. Doris, podéis decir a Pilar. Ok? Pilar pode dizer para Doris. Y Pilar, podéis decir a Carlos pode Doris. dizer a Norris. Deus quer Dios quiere um relacionamento un com relacionamiento você. contigo. Vamos lá, Eli, fala para Piedade. Amém. Precisamos nos comunicar mais, não é isso? Necesitamos comunicarnos Toninho, un poco Lúcia? más. Toninho, ela falou para você? Falou, né? E você falou para ela?
Amém. Notaram isso? Então, Deus quer relacionar-se comigo. Dios quiere relacionarse Deus conmigo. quer relacionar-se com você. Dios quiere relacionarse contigo. Toma posse dessa bênção. Puedes tomar pose de esta bendición. Segunda lição, Segunda enseñanza, versículo 13. versículo 13. ¿Puedo leer? Pode ler. Sí. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo. Notaram aqui? ¿Habéis notado? Nós temos aqui uma descrição de algumas ocorrências. Tenemos aquí la descripción de algunas cosas. Quais são as ocorrências? A primeira delas, ¿Cuáles son ellas? os céus. La primera de ellas, los cielos. E o que quer dizer isso? ¿Qué quiere decir esto? Que não há chuva. Que no hay lluvia. Se nós passarmos um ano inteiro sem chuva, Si pasamos el año entero sin o que vai lluvia, acontecer? ¿qué va a ocurrir? E se passarmos 2 anos sem chuvas? Si pasamos 2 años sin Se lluvia, passarmos 3 anos sem chuvas? o 3 años sin lluvia, O que vai acontecer? ¿qué va a ocurrir? Problema muito sério, uma Va a haber un muito problema, sério, va a haber una sequía muy grande. podemos até ter água para beber por muito tempo. Quizás podemos tener agua para beber durante Mas o mucho que é que tiempo. vai acontecer com a lavoura? Pero ¿qué va a ocurrir con las os plantaciones? alimentos que Con los vienen da terra. alimentos que vienen de la Notaram isso? tierra. Então isso é algo muito mal. Entonces eso es algo muy mal. O que mais que temos aqui, além de os ¿Qué más céus tenemos fechados? aquí, aparte de los cielos? Antes Las langostas, ¿no? Langostas. Langostas, né? É langostas. En mi versión está langosta, no sé. en la traducción. Gafanhotos, gafanhotos, né? Porque em português lagosta é um peixe, né? E gafanhoto um bichinho que come a planta, Langostas. né? ¿Ah? Como se chama? Langosta? Uau! Não posso ir a um restaurante dizer que era uma langosta. ¿Tenéis otro nombre? ¿Tenéis otro nombre? ¿Ah? Saltamontes para algunos también. Ok. E esses saltamontes, essas langostas são boas ou más? ¿Y las langostas son buenas o malas? Ah, essa aqui, nesse contexto, são boas En este ou más? contexto, ¿son buenas o son malas? Terríveis. Son terribles. Não são boas. No son Por quê? buenas. ¿Por qué? Um ano sem chuva. 1 año sin 2 lluvia. anos sem chuva. 2 años sin lluvia. 3 anos sem chuva. 3 años sin Já lluvia. fica um pouco a vegetação, não é isso? Ya hay poca Aí vegetación. vem os gafanhotos, Y ahora vienen las langostas comem o restante do que y sobrou. devoran el restante que ha sobrado. E você e eu? ¿Y qué pasa contigo y Para con la nosotros? alimentación. ¿Qué pasa con nosotros con va la a alimentación? acontecer? ¿Qué va a ocurrir? Notou isso? O que mais que nós temos aqui no texto? ¿Qué más tenemos aquí en el texto? Enfermidades. Pestilencia, enfermedades. E pestilência, enfermidade é um vírus, né? Y pestilencia significa poder representar un Uma virus praga que Uma pega plaga. todo mundo. que puede llegar a todos, Contagioso. que puede contagiar a Que começa todos, com que empieza con com 1, dois, 2, milhares millares, de pessoas que centenas de são millares de afetadas. personas que son Isso é afectadas. bom? ¿Y esto es bueno? Terrível. Es não é isso? terrible. Vocês estão notando aqui? Entonces, ¿estáis notando? ¿Estáis entendiendo esto? Pastor Renato. Pastor Renato, Primeiro o senhor falou que Deus se relaciona conosco. primero has dicho que Dios se relaciona con E que Ele nosotros me ouve. y que Él nos oye Ele me conhece. y que Él me Se conoce revelou a mim. y se reveló a mí. Agora está falando de desastres? Ahora está hablando de desastres. Qual é o ensinamento? ¿Cuál es la enseñanza? Porque no contexto, Es porque en el contexto nosso Senhor havia falado: nuestro Señor había dicho, olha, eu me relaciono com você, mira, yo me relaciono contigo, não é por mérito. no es por mérito. Eu me fiz conhecer a você, Yo me revelé a ti e daqui a pouco vamos falar de Jesus Cristo. y ahora dentro de poco vamos a hablar de Jesucristo. Porém, Sin embargo, Ele está dizendo para você e para mim: Él nos está diciendo desobediência, desobediencia, escolhas pobres, malas escojas, ou maus elecciones, caminhos, malos caminos. destroem o relacionamento com Deus. Y esto destruye nuestro relacionamiento Há con uma Dios. separação. Hay una separación. Quando estamos separados de Deus, Cuando estamos separados de Dios, nós perdemos as bênçãos de Deus. nosotros perdemos las bendiciones de Dios. Então aqui está representado pela chuva, Entonces eso representa la está lluvia, representada pela proteção à lavoura, representa la protección a la está plantación representado aqui pela saúde. y representa también la salud. Você sabe que nós somos criados Sabéis que nosotros somos para creados viver para sempre. para vivir Nós para somos. siempre. Fuimos creados. Você sabe que Deus não inventou a doença, Y Dios no inventó, nem no hizo a la enfermedad, las Você sabe que enfermedades. tudo isso que nós temos, Y todo eso que nosotros tenemos, a velhice la vejez, e ficar com idade, de tener edad, e de repente, né, nós terminamos nossa vida aqui na Terra. y de repente terminamos nuestra vida aquí en la Tudo tierra, isso tem a ver todo esto tiene que ver com a separação que tivemos de Deus? con la separación que tuvimos Já de imaginou Dios. isso?
¿Habéis imaginado esto? Então, os maus caminhos sempre nos separam de Deus. Entonces los malos caminos siempre nos separan de Dios, nos alejas de ele Dios. avisou a Salomão. Y Dios avisó a Ele Salomón vai dizer para eles: y Dios va a decirle, eu vou levar vocês para um lugar maravilhoso. os voy a llevar a un lugar maravilloso. Está falando da terra prometida. Dios está hablando de la tierra E eu prometida. vou arrancar o povo que está ali. Voy a arrancar, quitar el pueblo que está E vou allí colocar vocês no lugar daquele povo. y os voy a poneros en el lugar donde, Mas donde ele está diz: aquel pueblo. cuidado. Pero Dios le advirtió, cuidado, Não copiem os hábitos, os costumes do povo para onde vocês irão. no copien los hábitos y las costumbres de los pueblos donde vais a E ir. eles fizeram exatamente isso. Israel hizo exactamente esto. Eles começaram a copiar os costumes e hábitos dos outros. Israel empezó a copiar las costumbres y los hábitos Y el de resultado los otros fue- pueblos. ¿Y cuál fue el resultado? Deus se separou. Que Dios se separó de E quando ellos. Deus se separou, Y cuando Dios se separó, os céus se fecharam. los cielos se cerraron, E agora o gafanhoto veio. vino las langostas E agora também a doença, a y enfermidade. también las pestilencias. Vocês notaram isso? ¿Estáis entendiendo esto? Hoje em dia, Hoy en día nós vivemos bombardeados somos bombardeados pela influência do mundo ao nosso redor. por la influencia del mundo que está a nuestro alrededor. Ontem à tardinha, Ayer por la tarde eu gosto muito de investir tempo com o nosso filho. me gusta mucho invertir tiempo con nuestro E hijo. uma das maneiras que nós fazemos é ir ver filmes juntos. Y una de las maneras que me gusta es ir al cine para ver películas Então eu juntos. perguntei a ele: tem algum filme mostrando? Entonces yo le pregunté, ¿hay alguna película nueva? Normalmente ele escolhe os filmes Normalmente él escoge las e películas. são sempre filmes de, esses dos heróis de DC Comics, Y siempre son películas de superhéroes. esse X-Men, esse pessoal todo De aí. X-Men, de DC, de Marvel. Não, dos Guardiões da Galáxia. por aí, Guardiões por da aí. Galáxia, Sabe o que eu estou falando, né? X-Men. Se você tem gente mais nova, sabe. A Cíntia está rindo, sabe, né, Cíntia? Cíntia, você está Amém. rindo. Ok. Eu fico ali, mas depois o pai me pergunta: você sabe quem é que o Davi gosta também? Quem é esse? Quem é aquele? Entonces él me pregunta a veces, Eu falei, ¿quién es? não sei. Pai, você não sabe? Já esqueceu? Eu falo, Entonces él me dice, papá, no sabes, ya te has olvidado. qual é o ponto? ¿Cuál es el punto? Então, ontem ele disse: pai, não tem um filme novo. Ayer él me dijo, papá, no hay película nueva, Mas você quer ver um seriado na televisão pero ¿quieres ver una serie en la que televisión agora está na sua estação final? que ahora está en la estación final? Que se chama O Último Navio, The Last Ship. Não sei se Se você... llama El último barco, El último navío, no sé cómo está en español. É uma história muito boa. Es una historia muy E eu buena. não vou estragar a história para você. Y no quiero dar spoilers o Mas eu fiquei contarles assim algo, chocado. pero me quedé impactado Porque nos sentamos aí, porque nos habíamos e sentado logo nas primeiras cenas, y luego en las primeras escenas grande Cenas? tempo foi gasto un gran tiempo fue gastado com uma jovem senhora, con una joven señora bem bonita, muy bonita no telefone, por el teléfono, falando com a sua esposa. hablando con su esposa, Uma senhora una señora falando com a sua esposa. hablando con su esposa, E ficou bastante tempo. y se quedó como bastante tiempo. Não tinha nada a ver com a história. No había nada que ver con la historia, Mas você notou qual era a mensagem que estava me dando? pero ¿habéis notado el mensaje que me estaban dando? Que esse relacionamento, Que este relacionamiento, que nosso Deus não abençoou, que nuestro Dios no lo bendice. que é o comum do nosso redor. Y esto es común en nuestro alrededor. Até para você ver um filme de ação na televisão, Hasta para ver una película de acción en la está sendo televisión, exposto a você. os está siendo expuesto esto. E uma vez, e ficou outra Y vez. una vez y otra vez. E eu sei que nos filmes tudo é muito rápido, não é Yo isso? sé que en las películas todo es muy rápido, Mas para esse momento, pero para este momento levou bastante tempo. llevó bastante Você tiempo. entende o que eu quero falar? Entonces, ¿estáis entendiendo lo que quiero decir? Então nós começamos a copiar todo mundo. Entonces empezamos a copiar todo el mundo. Você me entende isso? Vocês sabem que ontem foi aprovado mais da Suprema Corte dos Estados Unidos? Souberam isso? Ayer una ley ha sido aprobada en la Suprema Corte de los Estados E Unidos que hoje a Suprema Corte dos Estados y Unidos que hoy en la Suprema Corte de los Estados Unidos tem a maioria de conservadores. tiene la mayoría de conservadores. Mas o processo desse último juiz Pero el proceso de este último juez levou bastante tempo. llevó bastante tiempo. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque uma campanha muito profunda Porque hay una campaña muy profunda para não permitir que ele fosse aprovado. para no permitir que él fuera aprobado. Entre outras coisas, Y entre otras cosas, porque ele pessoalmente, porque él personalmente, ele não acredita no aborto. él no cree en el aborto. Ele prometeu Y él prometió que ele não vai mudar a lei
que Él no va a cambiar la ley de la Suprema Mas Corte. só pelo fato de que ele crê Pero solo del hecho de Él creer que o aborto é contra a vontade de Deus. que el aborto es contra la voluntad de Então, Dios, aquela campanha toda de protesto entonces toda aquella campaña de protestos para dizer que ele não podia ser para Suprema Corte. decir que Él no podría estar en la Suprema Corte. Alguém que crê no aborto, Alguien que cree en el aborto Puede. puede, mas alguém que não crê no aborto, pero alguien que no cree en el aborto No puede. ¿Sí no me entiende puede. ¿Estáis notando eu esto? não conheço o indivíduo, Yo no conozco el individuo, não sei se ele é uma pessoa temente a Deus ou não. yo no le conozco, no sé si es temente a Dios o no, Eu acho isso um absurdo, pero creo que es un absurdo que esses sejam os critérios que estos sean los que criterios são impostos a nós. que nos son impuestos a E nosotros. sabe o que acontece? ¿Y sabes lo que pasa? Quando nós fazemos isso, Cuando hacemos esto, nós vamos passar a experimentar vamos a pasar a experimentar céus que estão fechados, cielos que están cerrados, gafanhotos que destroem, langosta que e nós vamos destruye, ver a peste que nos y assola. vamos a ver la pestilencia que nos asola. Então, decisões más, Entonces, malas maus decisiones, caminhos, malos caminos, sempre siempre nos separam de Deus. nos separan de Dios. Não é que Deus está dizendo assim, No es que Dios nos está diciendo, para a sua salvação, para tu você salvación tem que ser bom. tienes que ser bueno. Não. No. Quando nós éramos ainda pecadores, Cuando éramos pecadores, Cristo veio até nós Cristo nos vino nos perdoou. y nos perdonó. Mas se queremos andar na bênção de Deus, Pero si queremos andar en las bendiciones de não Dios, podemos copiar o que está ao nosso redor. no podemos copiar lo que está a nuestro alrededor. Então, por exemplo, Entonces, por no ejemplo, nosso namoro, en nuestro, ele precisa ser um namoro santo. en nuestro noviazgo necesita ser santos. Sexo que é uma coisa linda, Sexo, que es una cosa muy bonita, ótima, es muy buena, é para depois do es casamento, para después de la boda, não antes. no antes. Deus ama quem já está junto sem ser casado. Dios ama a aquellos que están juntos pero sin estar casados. Sim. E Sí, Ele quer trazer você para Ele. y Él te quiere Ele traerte quer que nós chegamos hacia até Él. Ele, e quer que cheguemos até Ele Quiere que nos lleguemos e hacia Él sejamos transformados. y seamos transformados. Mas nós não podemos copiar todo mundo. Pero no podemos copiar todo el Ué, mundo. porque todo mundo é assim. Ah, porque todo el mundo es así. Às vezes já tem filhos, Quizás unos tienen já ya vivem hijos, juntos. ya viven E juntos. quem sabe que um dia se casam. Quizás un día se E casan. se não se casarem, Y si no se está casan, tudo bem. está todo bien. Essas decisões Esas decisiones, sempre nos separam de Deus. esas escojas siempre nos O separan de Senhor Dios. quer conhecer e relacionar-se com você El Señor quiere relacionarte contigo y do te quiere jeito que conocer você quiser, de la forma que tú quieres. se estiver. Porque si estás, Mas quando você vem a Ele pero cuando tú vas a Él para a vida abundante, para una vida abundante, precisamos andar nos seus caminhos, necesitamos andar en sus caminos, aprender com Ele. aprender de Por Él. isso Ele disse: Por eso Él nos dice, Vinde a mim, vengan todos a vós mí, cansados e oprimidos, todos vosotros que estáis cansados e y eu vos oprimidos, aliviarei. y yo os haré descansar. Tomai sobre vós o meu jugo, Tomad sobre vosotros mi e yugo aprendei de y aprended de mí, e lhes darei descanso. y yo os daré descanso. Pegaram isso? Tá? Estáis Não queria agarrando ficar esto? negativo aqui, mas No rapidamente. quiero estar então. negativo aquí, pero rápidamente. Mas o que nós vemos aqui? Versículo 14. Entonces, en el versículo 14, Outra boa notícia. hay otra buena noticia. Pode ler para nós? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eu creio que você já sabe a resposta. Creo que ya sabéis la A respuesta. restauração. La O restauración. que é necessário para que eu restaure meu relacionamento com Deus? ¿Qué es necesario para que yo restaure mi relacionamiento Vamos con dizer Dios? que eu já fiz muita coisa errada. Vamos a pensar que yo ya Mas hice demasiadas hoje cosas eu malas, quero restaurar meu relacionamento com Deus. pero hoy quiero restaurar mi relacionamiento O con que eu Dios. tenho que fazer? ¿Qué tengo que hacer? Na ordem aqui. En este orden. Primeira coisa que tem que fazer. Primera cosa, Humilhar. humillar. O que é humilhar? Senhor, ¿Qué es decir? pequei, Dios, he pecado, estou errado. me he equivocado. Admitir o engano. Admitir el error. Comece sempre aí. Primero tenemos que empezar siempre por esto. Isso aí é arrependimento. Esto es Isso é arrepentimiento. quebrantamento. Es quebrantamiento. Isso é humildade. Es humildad. Então, primeiro, qual o caminho de volta? Entonces, ¿cuál es el camino de vuelta? Humilhar-se. Humillarse. Senhor, estou andando fora dos seus caminhos. Señor, estoy andando fuera de tus Mas caminos. segunda coisa, o que é? Y la segunda cosa, ¿qué es? Orar. O que é Orar. orar? É falar com Deus. Es hablar con Dios. Você se lembra do filho pródigo? ¿Recordáis el hijo pródigo? Na parábola que Jesus contou? En la parábola que Jesús había contado. Primeiro ele se arrependeu. Primero él se arrepintió. Ah, que estou fazendo aqui? ¿Qué estoy haciendo aquí? Vou voltar para a casa do meu pai. Voy a volver a la casa de mi Quando padre. ele chegou ali, ele começou a falar, não Y cuando foi? él llegó allí, empezó a hablar. E que foi que ele disse? ¿Y qué fue lo que dijo? Pequei contra os céus e contra Pequé contra o los Senhor. cielos y contra el Não Señor. precisa falar isso. Entonces tenemos que hablar. Deus precisa ouvir. Dios E é necesita muito bom oír. nós falarmos uns com os outros. Y es bueno hablar uno con los otros. E logo em seguida, que mais? Y luego enseguida, ¿qué hay más?
me buscar e buscar a minha face. Una búsqueda, buscar mi Ou seja, faz. querer estar comigo Querer estar conmigo todos os dias. todos los días. Tempo só para Ele. Un tiempo solamente para Então, Él. com Ele dedicado através da palavra e oração. Un tiempo dedicado a través de la palabra y de la E oración. depois, mais uma Y coisa. después, una cosa más. Não, antes de ouvir. O que mais? Antes de oír, ¿qué hay? Abandone o quê? Seus malos caminhos. Não pode, ok, Senhor, me perdoa, eu falhei No puede decir, Señor, perdona, yo he fallado e quero estar com o Senhor. y quiero estar con el E Señor. depois volto para fazer a mesma Y coisa. después volvemos a hacer lo Tá mismo. certo isso? ¿Está correcto esto? Não. Precisamos ter essa compreensão. Necesitamos tener esta comprensión. Então ele diz, tudo bem, né? Entonces Dios dice, Então, todo bien. se fizermos isso, o que vai acontecer? O Davi Si já hacemos estava esto, ansioso, né? si hacemos esto, ¿qué va a ocurrir? O que vai acontecer? ¿Qué va a ocurrir? Eu te ouvirei. Te oiré. Tá bem? Te oiré. E logo depois de ouvir, o que ele vai Después de fazer? oír, ¿qué va a pasar? Perdoarei os seus pecados. Perdonaré tus pecados. Y después. Y después Sararei a sua sanaré terra. tu Os tierra. céus se abrem. Los cielos se abrirán. Os gafanhotos vão las lá. langostas se van. Não sei para onde vão, né? Vão para algum lugar. Se van a algún Onde sitio onde não mora ninguém, né? donde no vive nadie. Nenhum país, né? A ningún país. Ou vão para a mesa para comer, né, Otávio? Vão para a mesa para serem comidos. E nós vamos ficar curados, não é isso? E nos quedaremos sararei sanados. a sua Y sanaré terra. tu tierra. Você já notou isso? ¿Estáis entendiendo esto? Essa é a vida abençoada por Deus. Esta es una vida bendecida Então con vamos Dios. lá, ver o que nós aprendemos. Entonces vamos hoje. allá, vamos a ver lo que hemos aprendido. Deus quer relacionar-se com você. Dios quiere relacionarse contigo. Deus quer relacionar-se comigo. Dios quiere relacionarse Você conmigo. pode dizer aleluia. Puedes decir aleluya. Diga um aleluia com a boca Aleluia, cheia. com a boca llena. Aleluia. Aleluia. Deus quer relacionar-se comigo. Dios quiere relacionarse conmigo. Não é verdade, Saskia? ¿No es verdad? Amém? Né, Christopher? Deus quer relacionar-se comigo. Dios quiere relacionarse E Ele conmigo. está interessado em mim. Y Él está interesado en nosotros. Os maus caminhos me separam de Deus. Los malos caminos nos separan de Mas o Dios. caminho de volta Pero el camino de vuelta é me humilhar, es humillación, orar, oración, buscar a sua face buscar su faz e abandonar os maus y caminhos. abandonar los malos Quando isso caminos. acontece, Y cuando esto o ocurre, Senhor vai ouvir, el Señor nos o oirá, Senhor vai perdoar nos perdonará e o Senhor vai curar. y nos sanará Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Lembre-se que eu falei que eu queria voltar a falar um pouquinho mais de nosso relacionamento com Deus? Recordar que yo había dicho que yo quería hablar más sobre nuestro relacionamiento con Dios. Nenhum de nós Ninguno de nosotros é bom o suficiente es bueno lo para suficiente relacionar-se com Deus. para relacionarse con Dios. Então foi por isso Entonces fue por que o esto Senhor tomou o seu filho que el Señor tomó a su Hijo e Ele deu a sua vida y entregó su vida para que você e eu pudéssemos ser chamados por seu nome. para que tú y yo pudiéramos ser llamados por nuestros A nombres. palavra de Deus diz assim: La palabra de Dios nos dice, Ele, Jesus, estava no mundo, Jesús estaba en el mundo, mas o mundo não o conheceu. pero el mundo no le conoció. Ele veio para os que eram seus, Él vino para los suyos, mas os seus não o receberam. pero los suyos no le recibió. Mas a todos quantos o receberam, Pero todos cuanto le recibió, a eles deu o poder a ellos les dio el poder de serem chamados de ser llamados filhos de Deus. hijos de Dios. Essa é a história que fala Esa es la historia que que dice Jesus veio para unir você que Jesús vino para unirte a ti, com o Pai. a mí, con el Padre. E na noite que ele foi traído, Y la noche que él fue a palavra traicionado, de Deus nos diz que ele tomou o pão la palabra de Dios nos dice que él tomó el e pan ele partiu y él partió. e ele deu aos seus discípulos dizendo: Y él entregó a sus discípulos diciendo, Este é o meu corpo, este es mi cuerpo partido por vós. partido por O que ele vosotros. estava dizendo? ¿Qué quería decir con esto? Partir significando o pagamento da minha separação. El partir significa Pagamento da el minha pagamento de mi separación, Pagamento da minha dívida la com paga Deus. de mi deuda con Os Dios, meus maus de caminhos. mis malos caminos. Então o sofrimento estava sobre ele. Entonces el sufrimiento estaba sobre Seu él, corpo partido por você. e por su cuerpo partido por mí y por ti. Entende isso? ¿Estáis Y él notando dice, esto? Y él dice, Tomai e comei. tomad y comed, Fazer isso em memória de mim. hacer esto en memoria de mí. Porque quando nós tomamos isso, Porque cuando tomamos eu esto, vou me lembrar. voy a recordar, Deus quer relacionar-se comigo. Dios quiere relacionarse conmigo. Mas eu não podia. Pero yo no podía. Mas ele já abriu um caminho Pero através él de ya Jesus. abrió un camino a través de Jesús. Preste atenção.
prestar atención. Se você ainda não experimentou a Jesus como Salvador na sua vida, Si tú todavía no experimentó Jesús como Salvador de tu comer vida, do pão comer del pan não vai fazer de você um filho de Deus. no te va a hacer un hijo de Isso Dios. aqui é para nos lembrarmos que já somos. Eso es para recordarnos que ya Você somos. precisa primeiro ter esse encontro com Deus, Necesitas primero tener un encuentro con Dios, entregar sua vida a Ele. entregar su vida a Él. Se você está aqui Si tú estás e aquí já teve essa entrega de vida a Ele, y ya tuviste esta entrega então você é de tu vida a bem-vindo Él, de participar da mesa do Senhor. entonces podéis participar de la mesa del Señor. Mas se você ainda não fez isso, Pero si todavía no has hecho esto, fale conosco depois. hable con nosotros Mas não después, participe, pero no participe, porque isso é para aqueles que já se chamam pelo seu nome. porque eso es para los que ya le llaman por su nombre. Entenderam bem isso? ¿Entendéis esto? E na mesma noite, Y en la misma noche, depois de haver iniciado, después de haber ele cenado, tomou o cálice, Él tomó el cáliz ele deu graças e disse: y dio gracias y Isto dijo, é o meu sangue esta es mi sangre derramado por vós. derramada por É a vosotros, nova aliança que es la nueva alianza entre Deus e os homens. entre Dios y los E outra hombres. vez ele disse: Y otra vez Él dijo, Tomai, tomad bebei, y bebed, fazei isso em memória de mim. hacer esto en memoria de mí. O sangue e a aliança La sangre y la é alianza são uma promessa es una promesa de que ele começou uma boa obra em nós, de que Él empezó la buena obra en uma nosotros, obra de transformação, una obra de e vai transformación, completar até o dia de Cristo. y va a completar hasta el día de Cristo. Então, para nos lembrarmos Entonces, para recordarnos que Jesus está comigo, que Jesús está conmigo e Ele nunca me deixará, y que Él nunca nos dejará, e o Espírito Santo de Deus y que el Espíritu Santo de está Dios transformando o meu ser. está transformando mi ser. Anime-se, Animaros, alegrem-se alegraos com esta palavra, essa lembrança, essa promessa. con esa palabra, con esa recordación y con esta promesa.